Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Técnicos do TCE do Rio de Janeiro ministram oficina sobre a auditoria da Receita Pública. Pleno dá provimento parcial a recursos feitos pela Prefeitura de Juara e lembra sobre a aplicação da Lei de Acesso à Informação. Ouvidoria facilita a comunicação com a sociedade através de informações sobre atos da administração pública. Agora, no TCE Notícias. Representantes do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro estão em Mato Grosso. Eles vieram capacitar servidores daqui para a realização da auditoria especial na Receita Pública do Estado. A fiscalização quanto à arrecadação e à legalidade de incentivos fiscais concedidos pelo governo de Mato Grosso estão entre os pontos a serem verificados na auditoria da Receita Pública, que começa a ser realizada pelo TCE. Para orientar este trabalho, a Corte de Contas passa a contar com a experiência do TCE do Rio de Janeiro, que realiza ações desta natureza desde 2004 e já conta com bons resultados. Recentemente, a gente tem feito alguns trabalhos e tem tido bastante, até por conta da crise, tem tido bastante repercussão, como a questão dos benefícios fiscais, que são dados muitas vezes sem critérios e sem medição, que é o principal, né? Sem a medição desse custo social que há do benefício fiscal, né? Então, é um gasto que o Estado faz por intermédio de um não recebimento de receita. Então, vocês percebam que se o Estado desse um subsídio, por exemplo, isso ficaria muito mais visível. Então, nesses anos, a gente vem trabalhando junto ao Estado e aos municípios do Rio para que eles melhorem justamente esses controles, que na parte da despesa já são bem específicos. A própria lei de licitações ela é muito específica, ela é muito detalhada, enquanto na parte da receita isso não tem esse detalhamento, não há essa preocupação tão grande na parte da legislação. Então, a gente vem batalhando para que esses controles sejam implementados e os gastos tributários, que a gente pode chamar assim, sejam mais transparentes. A iniciativa do TCE de Mato Grosso surgiu da necessidade de ampliar e melhorar os trabalhos realizados pela instituição. A expectativa é aproveitar o conhecimento dos representantes do TCE Fluminense para orientar a auditoria no governo mato-grossense, que está na fase inicial. O objetivo principal aqui é compartilhar metodologias, avaliações, técnicas de tratamento de dados, é a colaboração mútua para estabelecer as diretrizes para a nossa auditoria. É um processo que com certeza vai aprimorar o sistema de arrecadação. Isso, você tendo um sistema aprimorado, identificando as fragilidades que existam, você cria um sistema que pode blindar essa receita, inclusive considerando até a possibilidade de aumentar a receita, em razão de qualquer evasão que exista em cima de problemas de arrecadação que existam atualmente. Para os representantes do TCE Fluminense, o convite é importante para as duas instituições, tanto que durante 4 dias, os servidores do TCE mato-grossense, que atuarão na auditoria da Receita Pública, vão participar de uma oficina sobre o tema, iniciativa que deve colaborar com a definição da metodologia que será adotada na execução deste trabalho. A estrutura fazendária é bem complexa, né? E a gente vai tentar focar alguns pontos como fiscalização, que no estado do Rio nós fizemos muitas auditorias nesse ponto e já temos uma boa experiência, é um ponto realmente delicado, né? A atuação dos fiscais, o planejamento das fiscalizações e a parte de recursos também, né? Como é que a Fazenda controla essa parte dos recursos, como é a atuação dos fiscais na análise dos recursos dos contribuintes, enfim. Então, a gente vai conhecer a metodologia do trabalho deles, os instrumentos, né, de planejamento e de execução das auditorias, as dificuldades que eles encontraram, como que eles auxiliaram os gestores, como que foi esse processo de cooperação com os gestores das secretarias de fazenda lá do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vai utilizar esse conhecimento a nosso favor. Em meio ao julgamento dos recursos propostos pela Prefeitura de Juara, TCE lembra gestores sobre a auditoria realizada nos 30 maiores municípios do estado a respeito do cumprimento da Lei de Acesso à Informação.
Entenda! O prefeito de Juara, Edson Piovesan, e outros servidores do Executivo Municipal solicitaram ao TCE, por meio de recursos, a revisão de penalidades aplicadas na apreciação das contas de gestão do exercício de 2014, inclusive as relacionadas ao descumprimento da Lei de Acesso à Informação, a LAI. Nesse caso, o conselheiro relator Valdir Teis acatou a recomendação do presidente do TCE, conselheiro Antônio Joaquim, por retirar a multa de 11 UPFs aplicada anteriormente ao prefeito. Isso porque o Tribunal de Contas deve divulgar até o final do mês de março o resultado da avaliação do cumprimento da LAI, documento fruto de uma auditoria realizada nas prefeituras e câmaras dos 30 maiores municípios de Mato Grosso. Nós acordamos numa tese que eu considero de bom senso, de não penalizar enquanto não fechar essa auditoria, porque a ideia é que essa auditoria se torne um tag para todos os municípios, inclusive na sequência para o governo estadual, para a Assembleia Legislativa, para o Tribunal de Justiça e para o próprio Tribunal de Contas. Perfeito. Em relação ao cumprimento total da legislação. Além disso, o TCE também afastou 22 UPFs em multas aplicadas ao prefeito. Outras 33 UPFs em multas deixaram de ser aplicadas a 3 servidores por também comprovarem ao TCE o saneamento das falhas. Esse processo foi então parcialmente provido e as demais determinações registradas na decisão anterior foram mantidas. Acolho em parte o parecer ministerial e voto pelo conhecimento dos recursos no mérito pelo provimento parcial do recurso interposto pelo senhor Edson Miguel Piovesan, afastando as irregularidades e as multas relativas, pelo provimento total ao senhor Leonardo Fernandes Maciel Esteves e Márcio Roberto Matos, afastando as irregularidades bem como as multas. Neste dia 16 de março é comemorado o Dia do Ouvidor. E o Tribunal de Contas de Mato Grosso destaca a importância deste profissional como um elo entre o cidadão e o poder público. É por meio da ouvidoria das instituições que o cidadão tem a oportunidade de expor ideias, fazer reclamações e denúncias. No TCE de Mato Grosso, o papel do ouvidor existe desde 2002. Quantas pessoas têm acesso para falar com o gestor público? É muito pequeno o número de pessoas que têm acesso. E através da ouvidoria elas podem, digamos, porque sempre vem reclamações, eles podem fazer as suas manifestações, porque através da ouvidoria, com certeza ela vai chegar àquelas pessoas que têm a obrigação de fazer esses atendimentos, a observar aquelas reclamações das pessoas que menos têm acesso ao próprio gestor e aos próprios canais da gestão. Diante da importância deste setor para o cidadão, o TCE de Mato Grosso faz planos para ampliar a divulgação do serviço, além de conscientizar a população sobre o uso deste canal. Levar a ouvidoria mais perto do cidadão, aproveitar os eventos da gestão eficaz e também da democracia ativa na presidência, sob a presidência do conselheiro Antônio Joaquim, para que nós possamos ir nesses municípios e fazer também contatos com as próprias universidades, com instituições de ensino ou outras instituições que possam entender para que serve efetivamente uma ouvidoria. Para registrar opinião, reclamação ou denúncia, o cidadão pode comparecer pessoalmente na ouvidoria do TCE de Mato Grosso ou ainda usar os canais de comunicação no portal www.tce.mt.gov.br. Do lado esquerdo está disponível um banner que encaminha os interessados direto às opções disponíveis. O TCE Notícias fica por aqui. Outras informações sobre o que acontece no TCE de Mato Grosso você acompanha no nosso site por meio do endereço que você já sabe, né? O www.tce.mt.gov.br. Até a próxima! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.